Tô, pessoal, estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista. Se você está nos acompanhando ao vivo aqui no Instagram, assistindo a reprise pelo YouTube ou ouvindo o nosso podcast, sejam muito bem-vindos. Vamos para a nossa entrevista. Transitando entre o pop rock alternativo e o eletropop, a minha convidada de hoje iniciou sua carreira oficialmente em 2021 e hoje já possui mais de 5 músicas produzidas, por ela. Ela está aqui para contar sua história e falar sobre suas novidades para esse ano. Vamos receber Tati Maia. Só um minutinho. Tá dando algum erro, pessoal, peraí. Tati, conseguiu entrar aí? Tá dando um erro. Tá dizendo que quando eu aceito, você não está conseguindo participar. Ah, agora foi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite. E Certo, como eu tô expectativa... Hã? tá dando pra me escutar bem? Tá dando. Como é que estão as expectativas para hoje? Ah, tô animada. Vamos nessa. Tati, você hoje tem explorado bastante o cenário do pop rock, né, alternativo, inclusive com um lançamento recente, que a gente ainda vai falar para frente ainda agora. Porém, eu queria começar essa conversa perguntando um pouco mais sobre como aconteceu a sua trajetória da música, principalmente o seu início e a partir de qual momento você passou a vê-la como uma profissão, realmente. Cara, eu acho que assim, minha trajetória na música começou muito cedo, porque eu não via, né, como profissão, só era algo que eu gostava de fazer. Desde pequena, assim, desde criança, eu fazia aula de música, aula de canto, de violão, depois eu comecei a fazer de bateria, eu fazia. Eu aprendi a sozinha no YouTube. Depois de um tempo eu comecei a escrever minhas próprias músicas. E aí nisso eu fui mostrando para algumas pessoas e aí falavam, tipo, você deveria lançar e tal. E eu falava, talvez no futuro. E aí quando eu comecei a unir algumas músicas, eu decidi botá-las junto. Então meio que começou assim. Foi muito natural, assim. Depois que eu vi que eu realmente estava gostando muito de lançar, eu não vejo mais eu fazer isso. Sim. Mas aí o gosto pela música veio de família ou partiu de você mesmo? Parte de mim, tipo, na minha família, a maior parte é de cientistas, não tem. Então foi algo meio que partiu de. Sim. E por que a escolha do pop rock? O que te levou para esse gênero? Cara, eu acho que assim, eu sempre, desde pequena, escutava muito música de pop rock, muito. Era uma fase meio emo, assim, naquela época. Então eu escutava Uhum. Sim. Paramore, Green Day, Avril Lavigne. Eu gostava muito da estética, do estilo. Tinha Paul no meu quarto. Então eu decidi, assim, seguir nisso por conta dessas inspirações. Que eu mais Uhum. escutava, que eu mais ouvia. Só pelo pôster lá atrás a gente já vê, né? Sim, pois é. Justamente por ter começado sua carreira oficialmente em 2021, você acabou pegando um momento onde a pandemia da Covid ainda estava no ápice, né? E o cenário musical estava bastante complicado pela questão dos eventos, a mobilidade home studio que chegou aí. Foi difícil começar profissionalmente nessa situação? Sim, tipo, eu comecei a querer lançar música em 2020, no meio da Aham. pandemia, tava muito estourado ainda. E eu sabia que, tipo, não ia dar pra fazer show, mas tinha muitos outros métodos.
live no YouTube, live no Instagram, no TikTok, era mais, Sim. explorando mais as redes sociais. Então, eu usei isso ao meu favor, assim. Ao mesmo tempo, era difícil, eu gostava muito de fazer show. Então, no começo da carreira, eu gravava, lançava e postava nas redes sociais. Mas foi legal, só que a falta de ter o show no começo. E no final do ano passado, só para 2022 que eu comecei realmente a fazer show. Então, foi bem maneiro, porque eu pude ter essa parte que eu não tive no começo. Então, foi bem legal. Eu vou só pedir, porque tá falhando um pouquinho o som, Uhum. pra ver se. Vou tentar desligar aqui pra ver se para de dar interferência também, alguma coisa. Tranquilo. Melhorou? Eu tô ouvindo tranquilo. Aqui também, né? Tá ótimo. Recentemente, o seu último lançamento foi a versão não acústica, né, da faixa 2 Dias para o Ano Novo, que, diferente do que é esperado nessa época do ano, ela fez um mashup, né, de vários versos e abraça a angústia, um sentimento que muitas pessoas tomam contato, né, na passagem do ano, no caso. Como você chegou até essa música e qual foi o sentimento que você decidiu passar para ela, no caso de mensagem? Cara, essa música, ela é muito diferente das minhas outras. Ela, primeiro que ela é acústica, e já tinha escrito ela há muito tempo. Foi uma das primeiras músicas que eu escrevi, só que eu falei, eu vou esperar até realmente o final do ano para lançar, porque ela Sim. fala sobre o final do ano. Então eu já estava com ela guardada há bastante tempo. E eu cheguei ela pensando justamente nisso. Muitas vezes a gente acaba o ano com a sensação de tipo, vamos renovar, vai tudo mudar, só que na maioria das vezes não faz tanta diferença. Só algo que realmente tipo, colocou como regra. Vai o ano, tudo vai mudar. Não necessariamente isso vai acontecer. Então eu quis tipo, colocar numa música que às vezes o ano tá virando e as coisas podem dar errado da mesma forma. Não é porque o ano virou Sim. que tudo vai pro melhor e tal. Não é muito mas às vezes é até desconfortável pensar assim, mas acontece. Então eu quis botar essa realidade. Eu sinto que eu gosto muito de trazer coisas reais. Uhum. Então, É porque realmente, né? Tem uma matéria que fala, é um dia que muda no calendário, no caso. exatamente. Isso. E além da sua mão, a música também contou com o trabalho da Bárbara Dias, né? Que é sua parceira de composição. Como foi a troca entre vocês nesse projeto? Cara, a Bárbara é uma pessoa que realmente ajudou muito. Ela tem esse programa de mentoria que ela ajuda pessoas a tipo, é, utilizar melhor a criatividade para compor. Foi Uhum. bom. Ela conseguia tipo, ajeitar o pensamento para ficar na estrutura, porque ela entende muito somente do pop, das músicas. E eu pensava mais no conceito, na letra, no tipo de melodia que eu queria ela colocar realmente, tipo, a estrutura que as pessoas estudam sobre música. É boa, analisada. Bárbara, Uhum. Em uma das suas declarações, né, que você deu na época da divulgação, você chegou a falar que realmente não era muito fã do período de Ano Novo, né? Que preferia até o Carnaval, né? Falando assim. Nesse caso, você pensou talvez em arriscar um pouco no samba e outros ritmos do gênero, combine com a data? cara, sim, eu penso bastante nisso. Inclusive, agora a gente está gravando um EP para o futuro, então eu estou explorando bastante tipos de som também, algumas questões atmosféricas. E eu penso também Sim. em mudar um pouco o estilo, não ficar só no rock, não só no pop, talvez fazer um pouco mais. Uhum. Tô explorando, assim. Sim. Além da Avery, que você falou que são uma das Avery, Billie Eilish, que são as suas influências já no pop rock, Uhum. você tem quais são as outras influências que você pega de outros estilos? Cara, tem muitos, assim. Eu tenho recentemente tenho escutado bastante MPB, então, cara, eu gosto da Cazuza, Maria Bethânia. É muito eclético, assim, meu gosto musical. Tem uma parte mais, tipo, Avril Lavigne, uma parte que é um pouco. Eu acho que eu gosto tanto de explorar isso na música. Sim. Porque você vai e volta, né? Em vários estilos. Uhum. Para esse ano 2023, foi previsto que a gente teria em breve o lançamento de um EP, né? O novo álbum que você está planejando. Além de parcerias, né? Que viriam nesses projetos. Como está indo os seus planos para esse ano? Já deu para fazer alguma coisa nesses 2 meses? Olha, eu tô gravando, né? A gente já gravou uma música do EP, as outras estão sendo gravadas ainda, e espero que a gente consiga ter essa parceria, porque tem umas duas parcerias que eu tô querendo fazer para fazer nesse EP. Então,
tô gostando muito, assim, acho que tá indo num caminho bom e acredito que daqui a 2 meses já vai estar. Esse novo lançamento só seria a versão acústica, né, dessa mesma música que foi lançada em novembro, que já ganhou uma boa base de fãs, né, nesse meio tempo, nas plataformas musicais, principalmente. O que a levou a trazer essa versão acústica primeiro e como tem sido receber o feedback dela? Ajudou mais a trabalhar nessa nova versão? Sim, cara, a questão da versão acústica, na verdade, foi algo externo, foi por conta das próprias plataformas. Porque no final do ano, as plataformas param, assim, por 15 dias. Então, eu não via Sim, muito uma versão toda produzida, sendo que tipo, as plataformas não estão funcionando para tipo, playlist, fazer o lançamento. ele de lançar a primeira versão. E ao mesmo tempo eu sinto que dá um espaço também para a imaginação das pessoas, para pensar, tipo, como que vai ser a versão não acústica? Então, normalmente, os artistas que lançam a primeira versão produzida não acústica. Eu vou comprar justamente porque eu ia lançar a versão produzida tipo, depois que a voltar, que é o que está acontecendo agora. E aí eu penso nessa música dentro do EP. Bom, logo em 2021, ano que seria os primeiros passos na carreira, né, você iniciou um lançamento de inglês, né, que foi Reggae's Storm. Uhum. E, além disso, você possui bastante influência de artistas de fora, como a gente falou, Green Day, Aave, Paramore. Por que a decisão de apostar em um primeiro lançamento em língua estrangeira e como considera essa sua relação com a música internacional? Olha, eu comecei a compor em inglês. Como eu estava, como você tem muito autores, assim, artistas do exterior, da americana, da Inglaterra ou canadense. Então, a gente tem que escrever música em inglês. As composições foram em inglês, por isso que eu lancei elas primeiro. Só que depois que eu comecei a cantar mais música em português, eu comecei a tipo, me esforçar, meio que é totalmente eu aprendi de novo a compor para fazer em português. Mas eu não descarto também a oportunidade de fazer em inglês, inclusive no final do ano, eu vou passar 6 meses fora, então eu estou pensando em lançar também alguma coisa em inglês, alguma EP em inglês também. Sim, arrasou. Bom, falando nesse processo de composição, que você começou compondo em inglês, eu queria saber um pouco mais como funciona o seu processo criativo, né? Uhum. E qual é o elemento crucial que você acredita que não pode faltar numa música sua? Tá. Como funciona o meu processo? Normalmente, é uma experiência, um conceito da música. Tipo, agora eu quero escrever uma música sobre esse copo d'água. Então, tipo, esse conceito. E aí, nisso, tipo, eu sempre pego um bloquinho e começo a escrever, tipo, palavras que me lembram esse copo d'água, por exemplo. E Uhum. a palavra rima, se é alguma, tipo, palavra caixão, né? Muito natural. Aí, tipo, orgânico, assim, Sim. aos poucos. E aí eu vejo se tá bom, se tá uma estrutura boa. E eu acredito que algo que não pode faltar em música minha. hum, Cara, muitas vezes eu, tipo, no final das músicas, todas as músicas são muito diferentes do normal. Tipo, elas acabam sem ser com refrão ou tem algum elemento diferente. Então, por exemplo, Sim. a última música que eu gravei, ela acaba com um trovão, por exemplo. Então, eu acredito que pode faltar nas minhas músicas esse elemento surpresa, assim, no final. Sim, é legal. Bom, em geral, como você definiria uma música boa agora? O que seria uma música boa para você? Como eu faria o quê? Como você definiria uma música boa para você, em geral? O que você Cara, acha? isso é muito, muito subjetivo. Pra mim, uma música boa é uma música que consegue sentir algum sentimento. Realmente você tem alguma coisa escutando, sabe? Tipo, e pode ser que Uhum. pra uma pessoa vai despertar beleza, pra outra vai despertar você consegue entender. Ainda sobre os primeiros lançamentos, no caso, no ano passado, a gente chegou a conhecer Em Perigo e Cicatriz, que foram as primeiras em português, né, se não me engano. Uhum. E que ajudou o seu trabalho a alcançar ainda mais visibilidade com o público e tudo mais. Qual foi a importância desses lançamentos na sua carreira e como que você chegou até essas duas músicas? Pode falar um pouco dela? Nossa, foi extremamente importante. Em Perigo foi uma música, foi a primeira música que eu fui lançar em português. Eu estava extremamente animada. Uhum. Chamei vários para fazer sessão de fotos. Gravei com o meu professor de violão, ele que produziu, foi incrível. E assim, eu pude participar do começo ao fim da produção. Isso que eu gosto mais tipo, de todos os que eu lancei, eu participei da produção.
de tá? Gosto de coração, som realmente eu acredito que foi muito importante porque deu mais coragem realmente para colocar no mundo as coisas que eu estava compondo, as coisas que eu estava produzindo, porque estavam gostando quando eu postava nas redes sociais, eu vi os comentários. Então, realmente foi um combustível. Essas duas músicas. Cicatriz também foi a primeira música que eu fiz, um clipe. Então, a gente acordou muito cedo para ir lá para. Esqueci o nome da praia. Lá na Barra. A gente foi numa praia ver o nascer do sol. Foi incrível, assim. Então, o trabalho que eu coloquei realmente em tudo na prática. Legal. E, como sempre, antes de a gente fechar uma entrevista, eu gosto de deixar uma pergunta mais reflexiva, no caso. É, no seu caso seria, você tem 2 anos de carreira profissionalmente falando, né? Tem música desde pequena. Como você definiria a participação da música na sua vida como um todo, em geral? Qual é a participação que você tem? Há um dia na música. Eu sou um pouco dependente. Eu gosto de qualquer coisa, lavando a louça, para casa, indo para algum lugar. Então, para mim, música é como uma parte do meu dia, assim, como um Sim. novo dia. Para mim, música é isso. Então, música é essencial na minha vida. Arrasou. Obrigado, Tati, mais uma vez por ter citado o convite. E para quem te conheceu a partir de agora, onde a gente consegue acompanhar seu trabalho? Redes sociais, plataformas? Onde você está? Olha, eu tô mais aqui pelo Instagram mesmo, mas eu também posto bastante no TikTok, no Twitter, ou até no Spotify. Tem coisa nova lá, eu vou atualizando as fotos, as capas. Então é sempre bom seguir lá. Isso aí. Obrigado. É, Novamente, pessoal, como eu lembro vocês, caso tenham perdido alguma parte da nossa entrevista ou queira rever as lives, elas ficam salvas aqui no Instagram, no YouTube ou no podcast Lucas Moreira Entrevista, que está no Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.